e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para creres tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas e expunhando-lhes o que a seu respeito, tomam o caminho de Emaús, vão em direção a Emaús. Mas nós entendemos que a vontade de Jesus não era que eles fossem para Emaús, mas que eles permanecessem ali em Jerusalém. Eu diria para os irmãos que, por mais que eles tomaram uma decisão contrária à vontade do Senhor, Deus muitas vezes usam determinadas decisões das nossas vidas para nos transformar, nos moldar e nos direcionar pelo caminho verdadeiro e nos trazer com um novo testemunho, com aquilo que o Senhor fez diante do caminho que nós havíamos tomado. Aqueles discípulos, eles vão ao caminho de Emaús, e no meio do caminho de Emaús o texto vai dizer que Jesus aparece e começa a conversar com eles. Começa um diálogo entre eles e Jesus, de forma que eles não conseguiam compreender, não conseguiam enxergar, não conseguiam entender que era Jesus que estava caminhando com eles. Às vezes, irmãos, nós, ao tomarmos o caminho errado, nós nos deparamos com Jesus no caminho e não enxergamos, não compreendemos, não percebemos. Por vezes tomamos uma direção contrária à dele, mas no meio daquele caminho ele se aproxima de nós, justamente para nos fazer voltar para o caminho certo. A aproximação de Jesus àqueles dois homens não era para confundir a mente deles, não era para os castigar ou os lançar em uma condenação, mas a aproximação de Jesus daqueles homens no meio do caminho era justamente para conscientizar aqueles homens de que eles estavam no caminho errado e que eles deveriam retornar para o caminho certo. Jesus, ele por vezes aparece no meio do nosso caminho, do caminho da nossa vida, da trajetória da nossa vida, no meio da nossa história, no meio daquilo que estamos trilhando, construindo, e ele chega e ele vem com uma nova palavra, com um novo direcionamento, para nos fazer retornar para o caminho certo. É isso que acontece. Muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar que aquela palavra, que aquele conselho, que aquela circunstância era Jesus querendo que voltássemos para o caminho verdadeiro, para o caminho certo, para o caminho que nos leva para a presença dele, que é justamente em Jerusalém. Jerusalém, ela simboliza justamente a presença do Senhor, a presença de Deus, a igreja, a eclésia, aonde o povo se reúne no nome dele para exaltar a presença dele. A presença de Jesus no meio daquele caminho, do caminho de Emaús, foi justamente para conscientizar aqueles homens de que eles estavam no caminho errado. O texto vai dizer que Jesus conversava com eles e eles diziam: olha, tu és o único que não sabe o que tem acontecido. E eles começam a falar sobre Jesus, sobre os acontecimentos, sobre o que tinha acontecido, e eles não conseguiam entender que era Jesus que estava conversando com eles. E o texto vai dizer que eles caminhavam a ponto de chegar em uma bifurcação, em um caminho que dava em dois. E eles param e resolvem chamar Jesus
para ficar com eles. O texto vai dizer que Jesus toma o caminho de um lado, enquanto eles iam para o outro, mas ele chama Jesus e diz: olha, fica conosco, já se faz tarde, fica conosco. As palavras de Jesus eram palavras tão bondosas, as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras que, saciavam e massageavam o coração daqueles homens, traziam uma paz para o coração deles, de forma que eles queriam mais estar na presença dele, queriam mais ouvir, queriam mais a presença daquele homem junto deles, mesmo eles não sabendo que era Jesus que estava ali. A verdade, irmãos, é que a presença de Jesus, ela traz uma paz tão grande nos nossos corações, que nós queremos estar na presença dele, junto dele. A presença dele nas nossas vidas, ela traz um alívio, nos traz uma paz, uma calmaria tão grande, que não queremos viver ou estar mais longe da presença dele, afastados da presença dele. Aqueles homens se sentiram tão confortáveis, aqueles homens se sentiram tão em paz, aqueles homens se sentiram tão protegidos diante daquela presença, diante daquela visita, diante daquele homem que com eles estavam, que não queriam se apartar mais, e convidaram para que ele permanecesse com eles. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Pedir, clamar e pedir justamente a ele que permaneça conosco, que fique conosco, que continue conosco, que caminhe conosco. Não apenas no nosso lar, mas no nosso trabalho, na rua, onde caminhamos, por onde andamos. A nossa oração deve ser: Senhor, permaneça conosco. Senhor, caminhe conosco. Senhor, esteja conosco. Senhor, continue caminhando conosco. O que seria de nós se o Senhor não estivesse caminhando ao nosso lado? O que seria de nós se a presença dele não fosse contínua, não fosse diária nas nossas vidas? O que seria de nós? Aonde nós estaríamos se ele não estivesse todos os dias conosco? Se ele não acordasse já junto conosco? Se durante o dia inteiro ele não estivesse conosco? Se à noite nós não tivéssemos um sono, sem que a presença dele não estivesse ali? O que seria de nós? Nós entendemos perfeitamente que ao acordar, ao dormir e ao acordar, ao anoitecer ou ao amanhecer, a presença dele nas nossas vidas é constante, é verdadeira. A presença do Senhor, ela é verdadeira nas nossas vidas. E essa deve ser a nossa oração todos os dias. Senhor, permaneça conosco. Senhor, não se aparte de nós. Senhor, continue conosco. Senhor, guie os nossos caminhos. Senhor, nos direcione pelo caminho bom, pelo caminho reto, pelo caminho verdadeiro. Aqueles homens convidam Jesus para que permaneça com eles. E essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, permaneça conosco. Glória a Deus. Está com o coração aberto, está justamente disposto a ter a presença dele nas nossas vidas, está disposto em recebê-lo, em abraçá-lo. Essa era justamente aquilo que aqueles homens desejavam e almejavam, a presença daquele homem que trazia boas palavras que ardiam no seu coração. Aquele homem é convidado, ele fica e ele começa a celebrar aquela ceia junto com eles, mas no momento que ele parte o pão, ele é conhecido. O partir do pão fez com que os olhos daqueles homens fossem abertos e eles puderam entender que era Jesus que estava ali junto a eles. Sabe, irmãos, nós não podemos perder a sensibilidade e a visão e a capacidade de entender o agir do Senhor e a manifestação de Jesus nas nossas vidas. Sabe, aqueles homens ficaram sensíveis às palavras e a tudo que estava acontecendo, de forma que eles conseguiram enxergar que a nossa visão não seja ofuscada, que o nosso entendimento não seja embaraçado. Pelo contrário, que possamos estar com os nossos olhos visíveis espiritualmente para entender toda a manifestação de Jesus nas nossas vidas. Tudo que ele tem feito,
os livramentos, as bênçãos, as portas abertas, a provisão, a restauração, como Ele tem suprido todas as nossas necessidades, como Ele tem sido bondoso. Eu saía de casa com minha esposa e a gente estava comentando como o Senhor tem sido bondoso nas nossas vidas, como Ele tem sido maravilhoso, como Ele tem suprido as nossas necessidades, como Ele tem vindo como um refrigério nas nossas vidas, como Ele tem feito coisas maravilhosas. E é isso que nós não podemos perder, irmãos, a sensibilidade de entender tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas, como Ele tem sido bondoso, como Ele tem sido misericordioso. Essa capacidade de olhar, de enxergar e de entender é Jesus. Essa capacidade de poder olhar a provisão, de olhar o milagre, de olhar, sabe, a bênção, de olhar a porta aberta, de olhar a provisão e entender, é Jesus. Não sou eu, é Jesus. Não é a minha força, é Ele que está fazendo. Não é a minha capacidade, não é a minha força, não é a minha expertise, não é a minha inteligência. É Jesus, é Ele que está fazendo, é Ele que está operando, é Ele que está suprindo, é Ele que está agindo, é Ele que está abrindo a porta, é Ele que está fazendo. É isso que nós não podemos perder, a sensibilidade daqueles homens de, ao partir do pão, entender, ali é Jesus que está aqui, é Jesus que está na nossa frente, é Jesus que está partindo do pão. Eles enxergaram, entenderam, perceberam que era Jesus. Que nós possamos não perder a sensibilidade de entender tudo que Jesus tem feito. E diante de tudo que Ele tem feito, dizer, é Ele que está fazendo. É Ele que está fazendo. Essa porta aberta, foi Ele que abriu. Essa provisão, foi Ele que trouxe. Esse milagre, foi Ele que fez. Esse agir maravilhoso, foi Ele que fez. É Ele que faz. Todas as coisas vêm do Senhor para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Os olhos deles foram abertos, eles entenderam que era Jesus ali. Até então eles não estavam compreendendo. Sabe de uma coisa, irmãos? Há inúmeras pessoas que estão vivendo de uma forma abençoada e não conseguem entender que é Jesus. Aleluia. Mas quando a presença dele vem sobre as nossas vidas, quando a graça dele vem sobre as nossas vidas, nas mínimas coisas nós entendemos, é Jesus. Nas mínimas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós entendemos que é Jesus. E mais do que isso, nós já começamos a agradecer. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que é o Senhor que está fazendo tudo isso na minha vida. E o texto vai dizer que eles disseram, que perceberam, que entenderam. Ora, nós esperávamos. Veja o que diz o versículo de número 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E o versículo 32 diz, e disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles olharam um para o outro e começaram a dizer, os nossos corações ardiam diante de cada palavra dele. Cada palavra que Jesus pronunciava, o coração deles ardia. Era a presença de Jesus ali junto com eles. Mas eles não estavam até aquele momento entendendo. Eles diziam, não nos ardia o coração diante das palavras dele. E disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava. E o versículo 32 diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. É justamente essa atitude de alguém que se encontra com Jesus tem que ter. Voltar para a presença do Senhor. Quando eles entenderam que era Jesus,
se levantaram, tomaram a atitude de se erguer, de se levantar e de irem até Jerusalém. Ir até Jerusalém nos dá a ideia justamente de voltar à presença do Senhor, estar onde está a presença do Senhor. Onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Sabe, quando o Senhor aparece a nós, quando Ele se manifesta a nós e nos revela a sua presença, nos revela a sua presença nas nossas vidas, nós não temos outra coisa senão a dizer, senão a falar as suas maravilhas, contar as suas bênçãos, contar o que Ele tem feito, e voltaram dizendo que o Senhor havia ressuscitado. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Eu vou encerrar a minha palavra nessa noite dizendo para os irmãos justamente isso. Esse encontro de Jesus na vida daqueles dois homens fez com que eles voltassem à presença do Senhor. E uma vez voltando à presença do Senhor, com um testemunho, com algo a dizer, com algo a contar, sabe, eles voltam com a sua fé renovada, e mais do que isso, eles voltam com seus corações ardendo, com a presença do Senhor, com um testemunho nos seus lábios e com a certeza, mais do que isso, com a certeza de que verdadeiramente o Senhor havia ressuscitado. De dois homens que estavam voltando a Emaús, tristes, desistindo talvez até da fé, sem saber o que iria acontecer, eles voltam agora, vibrantes, alegres, fervorosos, otimistas, cheios de fé, com a presença do Senhor, com um cântico novo e com um grande testemunho de que o Senhor apareceu a eles e verdadeiramente o Senhor havia ressuscitado. Eu vou encerrar a minha palavra, mas eu encerro dizendo para os irmãos: diante dos caminhos das nossas vidas, diante das veredas que percorremos diariamente, a presença do Senhor, ela é fundamental nas nossas vidas. Diante dos caminhos que percorremos diariamente, diante das decisões que tomamos diariamente, a presença do Senhor, ela é fundamental para que possamos permanecer, não em Emaús, não no meio do caminho, mas em Jerusalém. A vontade do Senhor é que possamos permanecer em Jerusalém e ali testemunhar tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.